É Lucas 1:35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 14:33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 27:43. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E os 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Amém? Então, o tema para a nossa meditação é: o que a Bíblia diz que Jesus Cristo é. E os irmãos perceberam que nós lemos alguns textos declarando esta verdade profunda, que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus. Há no Novo Testamento, irmãos, 43 passagens onde a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu tenho dito aos irmãos ensinado, que todo filho é da mesma essência do Pai. Todo filho, todo ser gerado é da mesma essência daquele que o gerou. E lá no Salmo 2, a Bíblia diz, num dos versículos: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E lá em Hebreus 1, esse texto também é repetido, falando sobre Jesus Cristo gerado por Deus Pai. Então nós aprendemos que Ele é o Filho de Deus, é da mesma essência do Pai. Por esta razão nós cremos que Jesus Cristo é Deus humanizado. O que a Bíblia fala então sobre Jesus Cristo? Quem Ele é? Nós já vimos através da Bíblia que Ele é Filho de Deus. E nós vamos citar aqui vários endereços bíblicos, vários versículos. Então nós vemos através da história que Jesus Cristo é a pessoa central da história da humanidade. Porque desde o Éden, Deus prometeu a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da descendência da mulher. Então eu sempre ensino que Jesus Cristo é o personagem culminante na história. Aqueles que morreram antes de Jesus Cristo nascer foram salvos pela fé na promessa que Jesus Cristo havia de vir. Ele havia de nascer, humanizar-se e viver entre nós, pela fé em Jesus que havia de vir. E nós que vivemos neste século 21, nestes 2022, estamos vivendo pela fé no Jesus Cristo que já veio. Jesus Cristo, então, é o personagem central da história. Mas ele também é o personagem central da história da igreja. A igreja, ela só tem sentido se ela estiver firmada, ancorada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a igreja começar a introduzir sobre seu corpo doutrinário outros aspectos que vão desviando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela perde o sentido de existir. Ela passa a ser uma corporação qualquer, uma entidade, enfim, mas ela deixa de ser igreja. Por quê? O sentido real da igreja é que ela é a família de Deus, ela é também o corpo de Cristo,
onde Jesus Cristo é o cabeça, o orientador. Jesus Cristo é também a figura central da eternidade. Em Miqueias 5:2, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é desde os tempos da eternidade. Então, ele é a figura central da eternidade. Jesus Cristo também é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso está lá em Apocalipse 21:6. Ele também é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. E Jesus é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha aí o que Jesus Cristo é. Então, quando alguém conversar com você e pôr em dúvida a deidade de Jesus Cristo, e tem pessoas que não põem em dúvida a divindade de Jesus, mas põem em dúvida a deidade do Senhor Jesus Cristo, dizendo o quê? Que ele não é Deus. Ele é divino, ele é celestial, ele veio do céu, mas ele é um Deus menor, ele é um Deus inferior. Não, ele mesmo disse que eu e o Pai somos um. E lá em João, no capítulo 17, especialmente, fica bem claro lá no versículo 16, onde Jesus Cristo disse, para que sejam um, assim como nós somos um. Então fica bem claro neste texto bíblico a unidade que Jesus Cristo tem com o Pai. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Todos nós conhecemos bem e já decoramos João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele também é a luz do mundo. A luz do mundo, em João 8,12. João 14,6. Jesus Cristo disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós aprendemos, a sociedade, as muitas nações, e mesmo dentro do nosso país, nós temos muitas filosofias que criaram muitos caminhos para Deus, que nós chamamos de atalhos. Por quê? Caminho existe só um. Jesus não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. E o que passa disso, como diz um escritor, são atalhos que os homens criaram com o objetivo de chegarem a Deus. Mas o caminho é Jesus, a verdade está em Jesus e a vida está em Jesus. É isso que nós aprendemos, porque a Bíblia é a autoridade máxima em questão de cristianismo, especialmente o Novo Testamento. Ela é a palavra de Deus. Jesus Cristo também disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10:11 nós encontramos esta maravilha. Jesus Cristo também disse que ele é o pão da vida. Em João 6:48. É um pequeno versículo que tem uma mensagem objetiva e que fortalece a nossa fé. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus Cristo também disse, e a Bíblia diz que ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
nunca morrerá, né? São palavras do Senhor Jesus Cristo, conversando com Marta, irmã de Lázaro. E a Bíblia também diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Há um ineto que diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá, em Apocalipse 5, versículo 5. Mas, especialmente João, ele, por ser bem jovem ainda quando Jesus Cristo o chamou para o apostolado, dizem os estudiosos que João era ainda adolescente quando ele foi vocacionado para o apostolado. E ele tinha uma liberdade maior com Jesus que os demais que já eram mais adultos, mais maduros, né, na vida social. E João, então, ele se aproxima de Jesus e ele fala verdades a respeito de Jesus por causa da sua intimidade com Jesus. E eu gosto de estudar e ensinar e mandar as pessoas lerem o Evangelho de João, porque João apresenta Jesus como o Filho de Deus, conforme nós já vimos neste estudo. E ele começa falando, ele começa o seu Evangelho dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra humanizou-se, fez-se homem. A palavra, outra tradução diz o verbo, tem o mesmo significado, né? E diz que ela se fez carne, ela humanizou-se e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, irmãos amados, são verdades eternas que o Novo Testamento, a palavra de Deus, registra, não só no Novo, mas também no Antigo Testamento. Já vimos lá Isaías 9, versículo 6, onde Jesus Cristo é chamado de o Deus forte e o príncipe da paz. Há algumas denominações que falsificaram a palavra de Deus, mas deixaram Isaías 9:6 para trás. Não mudaram lá o sentido do versículo. Lá em Isaías 9:6, mesmo nas traduções adulteradas para justificarem algumas doutrinas de outras denominações, mesmo lá a Bíblia diz que Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Então nós aprendemos também que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Ele disse que Ele é amigo nosso, em João 15, versículos 13 e 14. Ele é o supremo pastor. Já dissemos, Ele é o cabeça da igreja. E Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, disse que Ele é também o fundamento da igreja, em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Efésios 2:20, Paulo diz que Jesus Cristo é a pedra da esquina, ou outra tradução diz a pedra angular. Há pouco nós citamos 1 Timóteo 2:5. Vamos falar juntos? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, meus amados, são textos bíblicos, muitos textos que provam a deidade de Jesus Cristo, provam que Ele é nosso pastor, provam que Ele é o fundamento da igreja, provam que Ele é o orientador da igreja. Então, nesses dias, quando nós estamos, especialmente nesta época, comemorando aí o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é bom nós termos isso em nossas mentes, porque a cristandade está preocupada mais com presentear, ganhar presentes, comercializar,
enfim, é este movimento, é uma época alegre. Por quê? Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, humanizou-se e veio viver entre nós. Então, o que nós precisamos ter sempre em mente é que esse Jesus que nasceu há 2000 anos, ele é o único mediador, ele também é o nosso advogado, diz o apóstolo João no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 1. Mas Jesus Cristo, ele vai ainda mais além, porque ele foi constituído por Deus o Pai, como juiz dos vivos e dos mortos. Ele é, por excelência, o supremo juiz. 2 Timóteo 4:1. E escrevendo o apóstolo Paulo aos cristãos de Filipos, ele disse para que ao nome de Jesus, no versículo anterior, ele disse: Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e do outro lado da terra. Outra tradução diz debaixo da terra. Para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, quando os irmãos ouvirem opiniões, conceitos, porque o seu fulano disse isso, porque o seu fulano disse aquilo, o líder religioso de tal igreja falou isso, ou o governante político, enfim, disse isto a respeito de Jesus, a respeito da igreja, os irmãos procurem focar o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz. Porque eu tenho dito, quando nós queremos saber algo sobre um personagem, nós vamos buscar na literatura informações. Mas quando nós queremos saber sobre Jesus Cristo e o Deus, o nosso Pai, vamos para a Bíblia. Porque, como eu tenho dito, a Bíblia nos conta a história de Deus e do seu amor por nós, da sua infinita graça e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Opiniões e conceitos humanos jamais poderão alterar, diminuir ou mudar a singularidade que há na pessoa de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, em nos conceder Jesus, o teu amado Filho, como nosso único e todo suficiente Salvador. Nós te louvamos, porque em Jesus nós encontramos o perdão dos nossos pecados, no sacrifício remidor, pelo poder do sangue do teu Filho. Obrigado, porque Jesus se dispôs e veio viver na terra conosco. E aqui, ó Deus, ele viveu as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias e também alegrias que nós vivemos. Obrigado, porque ele se fez homem. Obrigado, porque Jesus venceu a morte. E nós temos esta confiança que também venceremos com ele. Deus Todo-Poderoso, abençoa o teu povo. Tenha misericórdia de nós. Cuida das nossas almas, cuida também da nossa saúde psíquica, física e espiritual. Ó Deus, fortalece a nossa fé, a nossa confiança na tua palavra, e que possamos sempre ter em mente: Jesus Cristo é o único e todo suficiente Salvador nosso. Pois é no nome dele que oramos. Amém, meu Deus. Amém. E assim nós terminamos esta meditação, desejando a todos que Deus nos abençoe e que ele nos faça sempre vencedores em todas as circunstâncias da nossa existência.
Cristo